Olá, e vamos a mais um vídeo da série Modelos de Estratégia. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, a partida que eu vou mostrar hoje entre English e Steinitz, jogada em 1883, é uma das pioneiras no tema o par de bispos. Aliás, foi o Steinitz quem primeiro passou a publicar artigos falando sobre princípios e estratégicos num período em que estávamos vindo do romantismo. Os jogadores jogavam Gambito do Rei, jogavam para sacrificar. E o Steinitz começou a falar assim, espera aí, podemos jogar um pouco mais lentamente, sem ir com tanta sede ao pote, vamos dizer em outras palavras o que ele falou, que poderia acumular pequenas vantagens. Aos poucos, depois podia converter esse acúmulo de vantagens num eventual final. O tema estratégico pode refletir logo no meio-jogo, até num ataque ao rei. Então, estratégia não é sinônimo de final, mas o tema estratégico pode se estender até o final, se tornando presente. Um desses temas que geralmente persistem bastante durante uma partida é o tema do par de bispos. Quando você joga, por exemplo, uma Ruy Lopes das trocas aqui no quarto lance, se as brancas optam pela variante das trocas, já temos o tema no tabuleiro. Então, um dos planos que pode se seguir aqui é jogar para o final. Quer dizer, as pretas já têm essa consciência, eu vou poder jogar para o final e os bispos vão agir no meio jogo também, muito dinâmicos. Então é um tema, aliás, peças menores em geral, temas de peças menores são os temas assim que aparecem logo no início, na abertura, já pode ter uma definição. Um bispo bom contra um bispo mau, um cavalo superior a um bispo. Isso às vezes aparece bem na abertura, de acordo com a estrutura, né, de peões. Então vamos ver essa partida, que foi uma das pioneiras do tema. E dizem que, eu acho que eu li isso no livro do Kasparov, Os Grandes Predecessores, que foi através do estudo das partidas do Morphy, que já era um jogador com uma compreensão estratégica diferenciada em relação aos contemporâneos. Não é que ele combinasse melhor, o Anderson combinava tão bem, mas o Morphy tinha os princípios estratégicos já assim incorporados no jogo. Ele desenvolvia as peças, ele jogava de uma forma harmônica e não aquela coisa caótica buscando o ataque a todo custo. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. E aqui temos a Ruy Lopes. A partida foi jogada em 1883 e o Steinitz estava publicando artigos em um jornal falando sobre estratégia. Foi quem colocou de forma sistemática, de uma forma até mais científica, os princípios do xadrez. Isso foi uma revolução no xadrez. Entramos no século XX já com esse conhecimento que foi cada vez crescendo e sendo provado pelos grandes mestres, né? Aplicando os princípios. Depois veio Capablanca, que foi um grande aplicador desses princípios. E hoje em dia a estratégia está muito rica, também com o elemento dinâmico muito presente, o cálculo, muitas vezes a posição do ponto de vista estratégico à primeira vista não é boa, mas tem alguma variante que justifica uma debilidade, uma concessão posicional. É assim que está girando bastante hoje em dia a estratégia. Mas aqui nessa partida o Steinitz jogou G6, que é a variante Smyslov. Peraí, mas o Smyslov não tinha nascido em 1883, mas esse nome veio depois, talvez porque o Smyslov começou a empregar mais, né, em algumas ocasiões. E recentemente, num torneio de candidatos, o Mamedjarov jogou G6 e ganhou uma partida logo na primeira rodada. Não me lembro bem com quem, mas lembro que o Mamedjarov jogou esse G6. Então a variante Smyslov, assim como muitas aberturas tinham um outro nome, ganharam o nome do jogador que desenvolveu mais ideias posteriormente. Então veio o D4, toma D4, cavalo
toma D4, bispo G7, ataca o cavalo, bispo E3. Parece uma dragão acelerada, só que a estrutura é outra. O peão que permanece aqui é o peão de C, e numa siciliana estaria com o peão aqui na casa E7, numa siciliana dragão. Então, cavalo F6, cavalo C3, roque, roque. A abertura está quase passando, né, a fase da abertura, precisa desenvolver o bispo. Se jogar D6, cai ali em C6, perde um peão, pode tomar de bispo ou de cavalo. Então, como o Steinitz resolveu isso? Jogou cavalo E7, lance bem interessante. Agora ele está visando aqui a ruptura liberadora, né, jogando o peão em D5. Dama D2 e veio o D5. Toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5. Aqui temos uma instabilidade aqui. Esse cavalo defende o bispo, então uma ameaça possível seria cavalo G4 e vai incomodar que essas peças não estão tão bem coordenadas. Então o English sentiu que tinha que voltar o bispo aqui para coordenar melhor. E agora vem o lance-chave da partida que vai iniciar o tema. Aqui não é uma pergunta sobre tática, é sobre estratégia. O que jogar? E o Steinitz, nesse momento, jogou o cavalo G4. Cavalo G4 ataca o bispo não pode sair porque está defendendo o cavalo. Então, nesse momento, o Steinitz ganha o par de bispos. Depois de bispo G4, bispo G4. Olha só. E o que os outros não sabiam tão bem como o Steinitz já sabia, já tinha estudado, percebido, é a influência dos bispos no final. O par de bispo é melhor que bispo e cavalo no final. Então, o Steinitz jogou aqui consciente desses princípios estratégicos e não se opôs a nenhuma troca. Claro que não é trocar de qualquer maneira, teve algumas sutilezas. Essa aqui não tem problema, ele troca, cavalo toma. E por que não toma agora em B2? Porque segue torre B1 e o bispo volta, por exemplo, torre B7. Aí o fator par de bispo está sendo contrabalanceado pela forte torre na sétima, peões fracos, de repente se limpa a ala da dama, já não vai ter tanto efeito o par de bispos. Esse é outro detalhe, o par de bispos atua melhor quando existem peões nas duas alas. Então, essa variante foi rejeitada pelo Steinitz, mas ele jogou um lance natural trazendo torre para o jogo, torre de AD8, e agora sim ele está ameaçando tomar. Vamos colocar um lance aqui nulo, só para a gente ver assim, que a ameaça realmente agora é bispo B2, porque contra torre B1 ele não vai ter tempo de tomar aqui. O Steinitz jogaria bispo D4. Qualquer coisa ele está fechando aqui a coluna. E se toma, bispo E3 e ganha uma peça. Se toma em D4 antes, torre toma D4, atacando o cavalo, não vai poder tomar em B7. Então aqui são pequenas variantes táticas apoiando a estratégia. Então, torre de AD8. C3. Parece que não é muito grave, mas ele já causou uma debilidade aqui nas casas brancas, principalmente a casa D3, e esse bispo é de casas brancas, tem um par de bispos, né? E esse bispo de casas brancas não tem oposição. Então, começam a aparecer mais fraquezas. Mais tarde, o Steinitz vai forçar esse lance também. Vamos ver como é que ele vai forçar esse lance. Então, parte dos princípios estratégicos enunciados pelo Steinitz diziam que você, quando tem um par de bispos, você deve tirar as casas do cavalo, tirar qualquer posto avançado que o cavalo possa se instalar e colocar peões da mesma cor do bispo do seu adversário, que tem bispo e cavalo. Então, se o bispo aqui é de casas pretas, vamos colocar peões em casas pretas. Se possível, aqui na ala do rei também. Vai
confinando o bispo ali a poucas casas. Então, aqui teve uma ameaça tática, foi um lance bem natural, torre D1, torre de A D8 e torre de F A8, as duas torres nas colunas centrais, com a ameaça de torre toma bispo, seguido de torre toma cavalo. Ganha 2 por 1 e com um par de bispo vai ficar muito forte, praticamente uma peça a mais. Então, com esse lance criou-se ameaça, o English tirou o cavalo e aqui primeiro domínio de uma casa importante, B6. Já tirou do bispo e do cavalo. Ele jogou H3, o Steinitz voltou para E6 e aí jogou torre D1. Olha só agora, o segundo lance dominando uma casa importante. Agora dominou a casa D4. Também peão em casa preta, tirando a atividade do bispo e tirando casas do cavalo. Seguiu bispo G5, claro que ele não vai ceder a coluna tomando em D1, então ele não tem problema colocar um peão na frente do bispo, não torna esse bispo um bispo mau, porque não é uma cadeia de peões, não está fixo, esses peões são móveis, e já deu uma importante casa aqui para o rei se juntar aí no final, né? Bispo F4, segue a estratégia colocando, bom, primeiro o rei no centro e agora, depois de F3, rei F7, rei F3, G5, mais um peão em casa preta. E aqui por que ele capturou e cedeu a coluna? Porque o natural seria bispo E3, bispo D2 não pode, bispo C1, quer dizer, bispo D2 pode, mas fica passivo. E bispo E3 tem um problema de torre toma D1 e bispo B3 e vai ganhar o bispo. Esse bispo aqui fica no ar, peça em defesa, né? Então G5, torre D8 para colocar o bispo em E3. Agora o Steinitz quer jogar F4 e F5, mas para jogar F5 tem que estar defendido o G5. Então para o lance H6 segue de uma forma bem lógica, basta estar consciente do que está em jogo ali na partida. F5, aí F4. Ele não quis permitir que esse peão avançasse mais um pouquinho, né? Então jogou F4 e aqui o Steinitz não vai capturar, porque debilita a estrutura. Nesse momento não é apropriado. Então ele mantém a tensão, defende aqui em G5 e veio G3. Agora vem um lance interessante, faz parte de toda a estratégia, tentar debilitar essa ala que está até arrumadinha, então ele joga A5. A5 tem uma ameaça muito forte, que é A4, seguido de A3, estourando aqui a ala da dama. Então o English tira o cavalo para C1, segue A4, renovando aqui a ameaça, né? Antes era com ganho de tempo no cavalo, agora está ameaçando direto jogar A3 e quebrar toda a estrutura. O bispo captura, vai ter um peão passado aqui em C5, então forçou A3, e aí ele conseguiu fixar todos esses peões aqui na ala do rei. O peão de B2 é uma debilidade, se uma hora essa torre entrar na sétima já vai bater direto, depois o A3 vai ficar fraco e não tem como mover mais. O Capablanca falava que um dos princípios mais importantes do xadrez é o peão que para 2, e aqui temos o peão que para 2 peões. Então isso aqui causa uma debilidade e esse aqui também está totalmente imóvel, totalmente congelada ali a ala da dama. E agora ele coloca bispo separado 2 casas do cavalo. É a posição ideal para tentar uma dominação do cavalo ou uma troca favorável. Se esse cavalo vier para E2, por exemplo, pode ter algum momento que ele se ache melhor trocar. O English veio com o rei para F2 e aqui o Steinitz percebeu uma oportunidade. Essa diagonal aqui está com alinhamento de rei e torre, então se acontecer essa captura, ele não vai poder capturar de G. Seria ainda, mesmo que pudesse, né, ainda par de bispos ainda atuaria bastante aí, né? Mas ele toma de bispo e agora o que o Steinitz faz?
É um dos princípios, uma das vantagens de se ter o par de bispos é que você comanda mais as trocas. Você pode trocar um bispo por outro bispo e ficar com um bispo superior a um cavalo. Pode trocar um bispo por um cavalo e ficar com um bispo bom contra um bispo mau. É um tema que pode descambar para outros temas de peças menores. É o tema original ali, né? O tema, vamos dizer, o tema pai, né? E vai tendo outros temas filhos, né? Bispo toma, então ele converteu aqui para uma posição com bispo superior ao cavalo. O bispo está cobrindo aqui todos os pulos do cavalo, a não ser o cavalo é 2, mas o cavalo é 2 e leva a torre D2, olha que perigo, porque ele fez a troca do bispo de casas pretas, então o cavalo é 2, levaria esse lance, e está difícil de descravar, vai ter que jogar aqui para F3, mas aí cai B2 e segue com um ganho fácil aí no final. Então ele jogou rei E3, que é para evitar o cavalo, a torre entrar na sétima e dar jogo aqui ao cavalo. Ele está com esse cavalo muito preso. Mas aí o Steinitz dá uma melhorada no rei e o English joga H4. A esperança dele é quebrar aqui esses peões que estão alinhados e fazer um peão passado distante. Mas será que esse peão é tão perigoso? O rei tão próximo aqui, tão centralizado. O Steinitz viu agora o momento de trocar torres. Então torre é 8, rei F2, torre toma E1, rei toma E1. E centraliza o rei. Olha a vantagem do rei, posição do rei. O rei está em vantagem, né? Pretas estão em vantagem. Bispo melhor que o cavalo. Está podendo escolher se troca ou não. Na verdade, ele está querendo jogar rei F4 e se jogar em E2 ele vai trocar. E aqui é o momento final, né, de converter toda a vantagem de par de bispos, trocando até converter para esse final de peões, onde ele joga rei F4, está ameaçando jogar rei G4, capturar o peão e voltar para apoiar o peão de F. O English joga C4, não está morto não, ainda armou uma armadilha aqui para o Steinitz, jogou rei G4, ele jogou rei E3. Se pretas agora capturam em H4, perdem a partida. Bem fácil, rei F4, o rei captura, vem para lá da dama e captura todos os peões das pretas. Então, o que o Steinitz fez? F4, vai valorizar seu peão passado. Rei E4, para manter essa possibilidade da armadilha, não pode tomar em H4, porque o rei toma em F4 e vem para lá da dama. Mas aí o peão já está muito avançado, o Steinitz continua avançando. E aí quando volta, ele avança o rei, ele esquece o peão. E aí quando o peão avança, já está fora do quadrado do rei preto e vai avançar. Vamos ver uma possível variante, aqui o English abandonou, mas se H5, joga F2, está fazendo dama e o peão não chega nem na sétima. Se rei A2, rei G2 e vai fazer dama. Então essa foi uma partida que é um modelo de estratégia do Steinitz, que foi o precursor dos princípios estratégicos que depois influenciaram o xadrez aí do século XX, uma estratégia clássica e hoje ainda é importante, base para todo jogador e vai incorporando novas formas de avaliação de uma posição, mas a estratégia clássica, a estratégia básica, todo jogador deve dominar. Não é porque a estratégia hoje já está bem diferente do que no começo do século XX que você não vai estar jogando com esses princípios, né? Esses princípios já estabelecidos pelo Steinitz. Então, são necessários. E como diz o Kasparov, foi por causa desses predecessores, isso serve para qualquer um, não só para os campeões mundiais, mas os predecessores são essas gerações que foram abrindo novos horizontes aí no nosso xadrez, no conhecimento do xadrez. Então é isso, até o próximo vídeo da série Modelos de Estratégia. Até lá, valeu!